Nosso bom dia a todos. Nossa gratidão pela oportunidade de uma vez mais estarmos aqui. É com muito prazer e com muita honra da nossa parte. O amor nos emociona, o amor nos encanta. Nós somos buscadores do amor. E como diz Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, o amor é de essência divina, desde os primórdios no ser mais primitivo, como instinto, depois depurado um pouco mais como sensação, até que alcança o nível do sentimento. E como buscadores do amor, sempre sentimos a bênção quando encontramos esse sentimento. E como de origem divina, porque o amor está em toda parte, o amor é divino e está em nós, nós temos sempre a instrução desse sentimento nas nossas vidas. Ontem à noite pensávamos assim, o que poderíamos falar amanhã? Porque tem hora que a gente pensa, já falamos tudo que a gente tinha que ter falado. Aí na reunião mediúnica nós fazemos uma vez por mês, lá no nosso Centro Espírita Allan Kardec, em Cambé, uma reunião para os trabalhadores da casa, para os trabalhos da casa, para os grupos espíritas diversos unidos à nossa casa, que são inúmeros na região. E aí nós temos recebido, como em diversos lugares, aqueles espíritos das lideranças das trevas que estão sendo arrastados pelo amor de Jesus e trazidos de volta ao caminho do bem, pelo arrastamento irresistível da moralidade elevada que o nosso mestre representa e que sentem a mudança que se faz. Aí nós estávamos ouvindo um desses espíritos ontem, e aí nós vemos como que é grande a força do amor. Isso sempre acontece, né? E nos emociona nas reuniões mediúnicas, porque bem dizia Jesus, né, que o bom pastor se alegra muito mais pela ovelha perdida que retorna ao rebanho do que pelas 99 que estavam nele. E nós estávamos conversando e o Espírito se manifestou, dizendo que ele era um líder de uma força por desejo de poder, que é o que move quase todos eles, por não terem ainda entendido que não existe poder maior do que o amor. Eles têm o poder pela violência, pela truculência, uma série de outras coisas, de dominação. E ele dizendo que há alguns anos vem sentindo que a força que eles tinham está reduzindo, que eles estão perdendo, e que o trabalho do grupo dele, que ele comandava, era um trabalho de hipnose, que eles mantinham sob poder hipnótico uma série de criaturas encarnadas e desencarnadas. Isso é comum a gente ouvir nas reuniões mediúnicas, né? Aí ele contando que ele começou a pensar muito, e não é em vão quando chega o momento de um espírito desse se comunicar numa reunião mediúnica, que é chegada a hora de, com carinho e amor, ele ser conduzido de volta ao rebanho do Senhor. E ele contou que ele estava prestando muita atenção nesses espíritos que eles comandavam de modo hipnótico, que eram obedientes a eles e que de uns tempos para cá eles estão vendo esse poder reduzindo. E que havia
um desses espíritos, que inclusive ele foi atendido numa das reuniões mediúnicas lá da casa há algum tempo, em que ele, observando mais diretamente, ele ficou impressionado com o fato que ele começou a prestar atenção e viu que aquele espírito que eles comandavam muitas vezes tinha momentos de lucidez, em que ele saía temporariamente daquela situação do comando deles e depois ele voltava quando eles reforçavam aquela hipnose, mas que ele começou a ficar tendo pontos de lucidez. E aí ele foi observar, ele viu que um espírito muito simples, como podia um espírito de tamanha simplicidade, daquela vencer a potencialidade da inteligência deles, os comandantes, que era a mãe daquele espírito que eles estavam mantendo sob controle. E que ela orava com tanta fé e tinha tanto amor que ele ficou impressionado com aquilo, de ver como quando ela orava e emitia aquela vibração de amor, aquele poder deles não conseguia superar aquela força do amor. Até que esse espírito foi libertado daquele jugo e socorrido. Então ele estava ali ontem à noite comentando sobre isso, que de algum tempo ele estava racionalizando, analisando e tentando entender. E aí, no meio da conversa em que o doutrinador falava com ele sobre o amor e sobre Jesus, ele comentou aquilo que muitas vezes ouvimos, que ele achava durante muito tempo que aquele amor de Jesus e aquela mansidão era fraqueza, que Jesus era um fraco, mas que agora ele estava revertendo a situação, porque ele estava observando através daquela mãe que emitia aquela energia de amor para aquele espírito, quão grande é essa força. E aí, conversando, ele começou a comentar que quando ele estava encarnado, ele tinha um pai que era muito simples e que costumava pescar. E que quando ele pescava, ele dividia os peixes que ele pescava com as pessoas mais pobres da área. Ele ficava questionando aquele pai, que onde já se viu, aquele pai podia ficar rico, ganhar um dinheiro bom, dividia tudo com os outros pobres. Então ele achava que o pai era um ser simplório, um ignorante. Mas que de uns tempos para cá, aquela imagem e a lembrança do pai vinha à mente dele. E aí, conversando com ele, foi comentado que não era à toa que a lembrança do pai lhe vinha à mente, que por certo o pai o amava profundamente e estava tentando ajudá-lo para reconduzi-lo de volta ao bem. E aí ele viu o espírito do pai resplandecente de luz. E quando ele viu o pai assim, ele viu os farrapos em que ele se encontrava e começou a dizer: nossa, mas o meu pai é uma luz, e eu aqui nesses andrajos, nesse farrapo, como que pode ser isso? E ele foi despertando mais ainda. E aí, envergonhado, ele, diante da figura belíssima do pai, ele falou assim: meu pai se aproximou revestido de luz, mas como que pode agora ele estar vestido de andrajos como eu? Ele está igualzinho a mim. E se aproximou e me estende as mãos e fala: vem, meu filho. E aí o espírito começou a chorar.
como é que ele retirou aquelas vestes de luz e se vestiu de andrajos como eu, só para não se mostrar maior do que eu. E aí ele cedeu ao amor e foi levado pelo amor do Pai. Quantas vezes nós vemos isso, né? É a mãe, é a irmã, é algum parente que com tanto amor se aproxima e consegue modificar aquele sentimento. Logo depois dele veio um comandado dele, dizendo que todos aqueles que eles mantinham dentro daquele processo de prisão mental tinham sido libertados. E que, sendo libertados, no meio do arrastamento deles pela liberdade, ele acabou sendo levado ali para se comunicar e preocupado porque o líder não estava mais presente. Onde é que estava o líder? Porque todos tinham sido libertados ali. Aí ele começou a conversar com a doutrinação e comentou: como é que vocês podem querer orar por mim? Como que o Cristo não me condena? O Cristo não deve me perdoar, porque eu jogava os cristãos às feras na época da antiga Roma. Era eu que os conduzia para o sacrifício. Aí a doutrinação foi levando para o ponto de que Jesus não precisava perdoá-lo, porque a condenação estava nele mesmo, dentro do processo de culpa que carregava. E ali ele, falando do caso, ele disse no finalzinho, depois de algum tempo já conversando com o doutrinador, que quando um dia ele costumava, na narrativa dele, já tinha reencarnado algumas vezes, mas que quando ele desencarnava, ele se via arrastado de volta para os coliseus, onde ele tinha cometido aqueles atos contra os cristãos, e que reencarnava às vezes em situação de sofrimento, dor, mas ainda trazendo aquela revolta, aquela rebeldia que o colocou no mundo espiritual como um dos que mantinham aqueles seres prisioneiros sob hipnose, porque não aceitavam o cristianismo. Aí, um dos momentos em que ele começou a abrir o coração, ele chorando contou num desabafo desesperado, que um dia, tendo conduzido os cristãos para serem mortos pelas feras, quando as feras chegaram e ele viu os cristãos, a filha dele estava no meio. A filha que ele adorava estava no meio dos que seriam sacrificados, ele não sabia. E aí ela foi morta junto com os cristãos. E quando ele fala isso, ele sentiu a presença dela junto dele. Depois de tantos séculos em que ele não conseguia reencontrá-la, ela se fez presente naquele momento e ele se despediu dizendo que ia embora com a filha. Então é o amor a maior força que existe. E quando o ser se afasta do amor, é que o sofrimento chega. Existe um livro belíssimo, até já contamos algumas histórias sobre ele aqui, que é da doutora Elizabeth Kubler-Ross, Os Segredos da Vida, que já está esgotado. É um livro que fala sobre muitas situações, a lição da paciência, a lição do perdão, a lição do amor. E uma das histórias que conta-se ali, que muito nos emocionou, é a história de uma menininha chamada Bonnie, a história da situação que envolveu essa criança. Era uma criança de 6 anos, uma menininha nas proximidades de Seattle, nos Estados Unidos, e a mãe, tendo que trabalhar, deixou a menina com a vizinha,
para que a vizinha cuidasse naquele dia. E a menina estava brincando do lado de fora da casa, no jardim, quando um carro desgovernado atingiu a parte do jardim e jogou a menina na rua. E foi acionada imediatamente a polícia, que chegou rapidamente. E um dos policiais que estava lá, vendo o estado de gravidade que a criança se encontrava, pegou no colo e a ficou abraçando e cuidando até que chegassem os paramédicos e o socorro. Fizeram tudo para salvar a criança, mas não foi possível. E aí, quando estava lá no hospital, uma das enfermeiras encarregada de tentar encontrar a mãe dessa criança, dar a notícia. E quando foi dada a notícia, a mãe chegou lá e viu o cadáver da criança, ela desmoronou. Ela caiu num estado de pranto e choro que nada acalmava. A enfermeira tentando acalmá-la com voz suave, doce, dizendo que tinham feito todo o possível para salvar a filha dela, e ela não conseguia sossegar. E fazia algumas horas que o policial estava sentado ali, aguardando. Aí vieram os médicos, contaram à mãe tudo que tinham feito para tentar salvar a filha dela, e nada acalmava aquela mãe, naquele desespero. E quando tudo terminou, que eles viram que não iam conseguir, explicando, foram se afastando, e aquela mãe desesperada não parava de chorar. Quando todos saíram, o policial já fazia umas 4 horas que estava sentado quietinho ali. Ele se levantou, foi até a mãe e lhe disse assim: a sua filha não morreu sozinha. E contou que a tinha segurado e abraçado enquanto ela morria. E foi aquilo que acalmou a mãe e a fez parar de chorar. Sabia que a sua filha tinha sido amada no último instante, que ela tinha sido amparada, que não estava sozinha na hora de morrer. A doutora Elizabeth Kubler-Ross comenta que o amor é estar presente. E um dos psiquiatras que fez esse livro junto com ela, o Dr. David Kessler, conta o caso pessoal dele, que ele foi fazer uma palestra numa determinada cidade lá nos Estados Unidos, que era onde ele tinha morado quando ele era criança. E que quando ele tinha 13 anos, a mãe que estava doente foi levada em estado grave para o hospital daquela cidade. E tinha uma lei lá que não permitia que as crianças menores de 14 anos pudessem entrar na UTI. E ele ficou dias e dias e dias parado do lado de fora, naquela porta de vidro, querendo poder entrar para dar o último abraço da mãe. E eles não deixavam, porque ele tinha 13 anos. Aí ele foi lá naquele hospital, adulto já, 36 anos depois, 26 anos depois, parece, desse fato. E chegou lá naquele hospital, ficou recordando aquilo, do quanto que ele queria ter entrado lá para abraçar a mãe dele. E aí ele estava ali olhando, rememorando aqueles dias do passado, quando chegou alguém, uma atendente do hospital, perguntou se ele tinha alguém lá, se ele queria entrar. Ele falou: não, a pessoa que eu queria ver não está mais aqui. E pensando, como que podia ter uma lei daquela que impedia um filho de despedir da mãe? Mas aí ele foi em paz, porque ele sabia que mesmo não tendo conseguido abraçá-la, ele esteve presente.
Ele estava lá. Então, amor é estar presente. E nós vemos o grande e imenso amor de Jesus. Nós não podíamos encerrar uma última palestra nossa aqui no meio do ano, em pleno dezembro, sem falar do nosso Senhor Jesus. O que disse o Mestre? Está em Mateus, no seu Evangelho, comentando que quando os saduceus souberam que ele havia calado, quando souberam os fariseus que ele havia calado a boca dos saduceus, se reuniram em conselho. Porque naquela época os saduceus eram os materialistas do tempo. E eles tinham arguido Jesus um pouco antes desse evento com relação à situação daquela mulher que ficou viúva do marido e aí ela casou com outro, aí ficou viúva de outro, aí casou com outro, casou umas 4, 5 vezes. Com quem então, segundo o parecer dele, que ela ficaria lá no mundo espiritual se esse mundo existisse, né? E ele deu uma resposta, tamanha sabedoria, dizendo que com nenhum deles, porque não era daquele jeito que eles pensavam que as coisas se processavam no mundo espiritual, que a ligação não era de corpos, era de amor, porque na época a lei determinava que se a mulher tivesse casado com um homem e ele morresse sem ter tido um filho, que ela tinha que casar com outro mais novo que vinha depois desse, para ver se ela tinha um filho que era tipo uma descendência dele. Então ela era obrigada a casar. Aí não tinha filho com aquele morria, casava com outro. Então Jesus falou, não é assim, porque a ligação não é de corpos, é de sentimento, é de almas. E deu uma resposta lá que eles não souberam mais o que inquirir. Por isso que Mateus comenta que os fariseus, tendo sabido que ele havia calado a boca dos saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, tentando, levantou-se e lhe perguntou: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Porque achava assim, o Galileu ignorante vai ver que não vai nem saber responder, porque não conhecia ainda o excelso cantor divino. E Jesus lhe respondeu conforme mandava a lei que ele entendia, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu sentimento. E aí, para ensinar ao fariseu que o testava e que estava com segundas intenções, ele então lhe disse: o segundo mandamento é amarás ao teu próximo como a ti mesmo, porque não era o que o fariseu estava fazendo naquele momento. E o grande amor de Jesus, o mestre dos mestres, que descendo das mais altas moradas da casa do Pai, a mais alta, a mais bela. Se nós nos encantamos com aquele relato que também já mencionamos um dia, da visão de Eurípides Barçanufo da morada que o esperava, que ele relata lá para a sua secretária, a dona Amália, que relatava tudo, ele se viu em desdobramento. Eurípides, todos que já leram a história dele vão recordar esse fato. E ele foi falando enquanto ele ia com o espírito de São Vicente de Paulo. E viu um campo verdejante lindíssimo, emanando uma irradiação luminosa naquela grama verde. Foi caminhando e viu uma árvore magnificente, e descreveu a árvore para ela, que era uma árvore
cujas folhas brilhavam à luz do sol, como se fosse ouro brilhante à luz do sol. Emanava uma energia luminosa, e que ele se aproximando, em cada folha estava escrito uma palavra: amor, em outra bondade, tolerância, fraternidade, humildade, todas as virtudes que o ser humano deveria ter. E ele perguntou a ela: o que a senhora acha que significa essa árvore? E ela respondeu: talvez o trabalho de amor dos cristãos na terra. Até comparamos com aquela mensagem de Simeão: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas sim aqueles que fazem a vontade do Senhor. Quando Simeão comenta sobre a árvore do Evangelho, o cristianismo, a árvore frondosa que os jardineiros humanos não souberam cuidar, cortaram-na, mutilaram-na, e ela não consegue produzir mais frutos, porque nenhum fruto mais conduz, mas que aquele que seria o verdadeiro cristão, que se abrigaria sob a fronde dessa árvore, deveria ser aquela fruta boa, aquele ramo que a árvore produziu de bons frutos, e que deveria ser aquela fruta boa da árvore. Então é a árvore do cristianismo, que ela interpretou corretamente, deve ser a árvore que representa o trabalho dos cristãos na terra. E ele falou: boa resposta. Na verdade era ele mesmo, porque ele fez tudo aquilo que estava na árvore por amor ao Espiritismo, por amor a Jesus, que ele há muitos e muitos séculos já seguia. E aí ele vai continuando a caminhada e sobe numa escadaria de luz. Ele diz: estou vendo a escadaria de luz, emana a luz meio rósea, parece que os degraus lembram um pouco mármore, mas ela emite luz. Eu não vejo o fim dessa escadaria. Ela falou: estou subindo. Aí quando chegou lá no topo, ele falou: que lugar lindíssimo, quanta paz daqui emana, emite essa luz rósea, mas é uma paz tão profunda. Eu me pergunto que lugar é esse? E São Vicente de Paulo me responde: aqui é a morada dos bem-aventurados, aqueles que souberam bem cumprir a sua missão na terra. Aqui será a sua morada, meu filho. Essa é a descrição de Eurípides. Imagina o mundo de Jesus. Quanta beleza tem, quanta maravilha deve ter ali, quanta harmonia, quanto equilíbrio. Nós tivemos a oportunidade de receber, depois da desencarnação de um ser muito amado do nosso coração, um mês depois da sua desencarnação, ele que nem tinha religião, mas que seguiu o amor a vida inteira e tinha uma imensa compaixão, ele dizendo assim: aonde eu me encontro, porque ele era até meio materialista, nem acreditava na imortalidade. E olha só, ele foi para um lugar belíssimo pela sua conduta de amor. Ele mandou um bilhetinho dizendo assim: aonde eu me encontro, as flores brilham com mais beleza do que qualquer joia que há na terra. Os pássaros cantam e emitem um som com a beleza melhor do que a orquestra sinfônica da terra. E a brisa que bate no rosto é tão suave que parece um carinho de amor na pele.
Aí ele fala, não posso dar detalhes demais do mundo em que me encontro. Então, o lugar de Jesus devia ser só beleza, só amor. E por amor aos homens ele renuncia. Diz o Evangelho que o amor é probo, leal, consciencioso, abnegado, capaz de renunciar pelos semelhantes. Jesus era tudo isso. Por amor aos homens, desceu até nós. Todos nós sabemos disso. Sua mensagem de amor ecoa através dos tempos. E naquela noite memorável, uma noite estrelada, não com aquela neve que nós pintamos nos nossos presépios e na nossa imaginação, era uma noite estrelada em que os pastores se encontravam no campo. Portanto, estava aquele frio que nós costumamos enaltecer naquele dia. Os animais encontravam-se nos campos. Se fosse frio, estariam todos dentro da estrebaria e Jesus não teria tido um local. Aquele mestre querido, que grandeza de primeira lição, a simplicidade, demonstrando aonde nasceria. Poderia ter escolhido um trono humano, mas demonstrou a simplicidade, escolhendo a companhia dos animais. E aquela luz que reflete aos pastores a presença de espíritos extraordinários, cantando aquele hino de amor que terminava em glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Aquele amor envolvendo o mundo inteiro naquela noite memorável, que ficou registrada na história. Aí nós pensamos, né? Como deve ter sido maravilhoso aquela presença. Nossa, Maria ficou num sonho enquanto guardava aquele filho. Ela ficou nas estrelas com aquela presença de amor. Aí aquela criança que irradiava amor, porque nós, pela nossa própria experiência, nós vemos o quanto uma criança que tem essa irradiação de amor é cativante. Todo mundo em volta fica encantado, fica apaixonado. Não sei se vocês viram, não sabemos se tem essa irradiação de amor cativante, mas é cativante como um ser. Aquele fantástico que mostrou aquele menino Lohan, talvez algum aqui tenha assistido, que nos fez lembrar de Transição Planetária, quando o espírito, ele comenta que haveriam de nascer aqueles que vieram da constelação lá de Touro, né? Que foram convidados por Jesus a nascerem no mundo para modificar o planeta. Não sei se alguém aqui chegou a ver esse fantástico ali, ó, em que o menino lindo, cativante, belíssimo, você fica encantado com a criança. Ele na Holanda, considerado um superdotado, né? E lá na Holanda, com 4 anos, primeiro ele foi criado pelos avós na Bélgica. Aí a mãe, que estava na Holanda, né, porque ele morava na Holanda a partir dos seus 4, 5 anos de idade, ela comenta lá com a jornalista que o menino, a avó tinha falado que ele era muito inteligente. E ela pensou assim, isso é coisa de avó, porque ela não ficava muito com o filho, ele era criado pela avó. Aí o menino foi morar com ela, ela percebeu que a avó tinha razão
Então ele foi levado para os educadores e lá na Holanda o processo começa aos 6 anos. Com 4 anos ele aprendeu a ler, escrever e fez o ensino fundamental e médio. Com 3 anos, ele estava com 9 anos agora na reportagem, faz umas 2 semanas mais ou menos, né? Acho que 1, 2 semanas, né? E ele está com 9 anos, está terminando dentro de uma universidade holandesa que é considerada das melhores do mundo, engenharia elétrica. O curso é de 4, 5 anos, ele está terminando em 9 meses. Fala 5 línguas. Aí ele aprendeu a falar em português, porque ele soube que ele ia ser entrevistado por uma jornalista brasileira, e ele falou bem bonitinho, que ele falou a ela que queria ajudar as pessoas, que ele nasceu para isso. Aí ele falou assim: eu quero ajudar os brasileiros também, em português. Então é cativante, é um menino lindo, bonito, que a gente pensa nesse livro psicografado do Divaldo, Transição Planetária, e a gente fica pensando, nossa, e Jesus? Que a gente fica encantado com uma criança dessa, e Jesus, que encantamento de ver produzir nas pessoas aquela irradiação profunda de amor tão grande, que aí nós entendemos aquela sensação do Simeão no templo, né, que nós já falamos muitas vezes, todos que gostam de estudar o Evangelho conhecem, né, e que nós gostamos de repetir, porque nós achamos essa passagem encantadora, quando Simeão, um ancião muito respeitado em Jerusalém, havia sido avisado pelo seu mentor espiritual que ele não partiria desse mundo sem ver aquele que seria o Messias. Então, muitas vezes, ele ia ao templo e pegava uma criança no colo, outra criança no colo. Eram sempre os primogênitos, pela lei da época, os mais velhos, que tinham que ser apresentados no templo. E naquele dia, instado pelo seu mentor, quer dizer, ele foi impulsionado a ir ao templo pelo seu mentor espiritual, ele se dirigiu ao templo. E lá chegando, como ele fazia sempre, ele pegava as crianças do colo, ele sentia alguma coisa, né? Ele viu, ele já estava no templo, ele viu Maria e José e Maria segurando a criança que chegava. E aí ele pediu permissão para segurar aquela criança. E quando ele pegou aquele menino, a irradiação de amor deve ter sido profunda, porque ele começou a chorar de emoção, então ter certeza de que aquele era o Messias que ele buscava. Aí aquela passagem belíssima da Amélia Rodrigues pela psicografia do Divaldo, que ele ficou olhando aquela criança assim, encantado, e começou a pensar: mas Senhor, como é que o Senhor vai fazer o seu reino se instaurar na terra? O Senhor podia ter sido neto do imperador romano, imperador Augusto na época, poderia ser neto do Herodes, poderia ser filho de algum senador romano poderoso, mas o Senhor foi ser filho de um casal anônimo, simples. Como é que o Senhor vai fazer para instaurar o seu reino na terra? Porque eles tinham aquela visão de que o Messias seria um guerreiro que dominaria as nações e que Israel seria como Roma era, né? Seria a dominação dos tempos. E aí naquele momento o menininho estava num sono profundo, abriu os olhinhos e a mãozinha dele raspou assim no peito do Simeão, porque o corpo humano não sabia falar, não dava conta ainda, não estava preparado para falar ainda. Aí
conta a Amélia Rodrigues que somente depois que voltou ao mundo espiritual é que Simeão percebeu que Jesus estava lhe dando a resposta, que Jesus havia captado telepaticamente a sua pergunta mental e que passou a mãozinha no peito dele, dizendo a ele que ele instalaria o seu reino no coração dos homens. E é isso que nós precisamos, instalar o reino no nosso coração. Naquele momento em que ele se encontra com a samaritana, é uma diretriz para todos nós, porque ele lhe pede água e ela estranha e lhe pergunta: Senhor, como sendo tu judeu e eu samaritana, tu diriges a palavra a mim, que sou mulher, e me pedes água de beber? Porque ela tinha descido aquela corda quase 70 metros de profundidade lá no poço de Jacó, na Samaria, e erguido o cântaro cheio. E ele lhe pede: mulher, dá-me de beber. E ela lhe pergunta isso. E ele responde: se tu soubesses quem é que te fala, seria tu que lhe pedirias, e eu te daria de beber da água viva. A água que agora bebes, tomas essa água, daqui a pouco voltarás a ter sede. Mas a água viva que eu ofereço tornará aquele que a bebe uma fonte inesgotável para a vida eterna. Que beleza isso! É o conhecimento, a fonte inesgotável, que ajuda o ser, junto com o amor, a caminhar como um lampadário de luz em nome do Cristo, jorrando dessa água que descedenta no conhecimento para todos aqueles que vêm pelo caminho. Esses espíritos que chegaram na reunião de ontem, como muitos outros espíritos que nós estamos acostumados, todos os que frequentam reunião mediúnica, a lidar com eles, são inteligências vivas. São inteligências superiores, que ainda não entenderam o amor e sofrem. Mas quando compreendem o amor, tornam-se trabalhadores do bem, como muitos de nós hoje, quem sabe já estivemos assim antes. Despertamos e hoje trabalhamos no bem, porque reconhecemos o valor do amor, recordamos a palavra de André Luiz no Mundo Maior, quando ele encontra o vovô Cláudio. Vocês vão recordar que ele tinha descido com a irmã Cipriana, o Calderaro. Eles estavam indo num trabalho de socorro nas mais profundas trevas, e no momento em que ele achava que ele desceria com eles, a irmã Cipriana não permitiu. Diz que ele ainda não deveria, por não ter feito um curso lá de preparação para como lidar com aquela situação dolorosa dos sofredores que estavam lá. Então que era melhor ele ficar por ali, observando, para tecer as suas observações e raciocínios para os encarnados daquilo que ele via ali, nas proximidades desse abismo. E estando lá, ele viu, depois de um tempo, observando as dores daqueles espíritos todos, chamou a atenção dele, espíritos que volitavam. Como é que podia aquilo, se lá no nosso lar, que era um plano elevado, mas em relação àquele que se encontrava ali, não era todo mundo que dava conta de volitar. E o Calderaro respondeu que a volitação era um atributo da inteligência, não do sentimento, que lá no nosso lar tinha aqueles espíritos simples, mas que já estavam aptos para o amor, mas nem todos com a inteligência desenvolvida para alcançarem isso.
Aí ele ficou impressionado, ficou observando, e ali, depois de um tempo, chegou uma caravana de seres andrajosos, sujos, alguns revelando uma idade e segurando alguma coisa no peito, como se fosse uma coisa importante que eles colocavam no peito. Aí, quando ouviu a voz de um deles ali, falando aos amigos, mas será que nós não estamos nos iludindo? Não estamos enganados? De algum tempo para cá tenho pensado muito nisso. Onde é que estão os nossos queridos? Nós nos prendemos nessa situação. Quando o André ouviu, o coração dele sofreu um baque. E ele lembrou aquela voz parecia com a do vovô Cláudio, o avô que ele tanto amara na infância aqui na Terra, que consideravam um usurário, um agiota que provocava tanto sofrimento, tantas dores aqui no mundo, porque ele dava tanto valor ao dinheiro e pouco aos sentimentos, mas que com ele, André, ele era outra pessoa. Ele pegava no colo, ele abraçava, ele beijava. Ele recordava até que nos últimos dias de vida desse avô, quando ele ainda era menino, que o avô estava em estado de desequilíbrio mental muito grande, que a mãe dele pegou e levou: vamos, André, para você ir lá ver o seu avô, que a sua presença acalma. Ele fica bem quando você está com ele. Então, que ele acalmava mesmo, que com ele o velhinho era outro, e que ele sabia que até o curso de medicina que ele tinha feito na Terra, ele devia ao avô. Então, ele ficou com aquele coração, e o Calderaro percebeu e falou: não é à toa que você ficou por aqui, era preciso que você intercedesse para ajudar o seu avô. Então, vai lá, André. E aí, quando o André começa, inicialmente como um ser anônimo, que teve inicialmente uma cautela para não se revelar imediatamente ao avô, e começou a conversar, aquele avô achando que ele era um ser celeste, só o avô que o via no meio do grupo. Os outros estavam pensando que ele estava dementado, conversando sozinho, porque ele estava enxergando o André e os outros não. E aí ele conversando com o André sobre aquela situação que ele vivia, André foi esclarecendo, ele pensando que André era um espírito, era um anjo que veio atender às preces dele. E André, então, chega um momento que, conversando com ele, não aguentou mais. Quando o velhinho falou: você me lembra o meu neto André, que eu tanto amei no mundo. Onde será que anda o André? Aquele neto querido que eu sabia que verdadeiramente me amava. Aí o André Luiz conta que não aguentou mais, que ignorou todos os conselhos do Calderaro, e aí não deu mais, os sentimentos vieram com toda a força, e ele se revelou para o avô, que ele era o André. Aí abraçou aquele avô, o avô abraçou, e ele, feliz, carregou aquele avô como o maior tesouro. E que aquela lição, que foi das mais preciosas para ele, demonstrou o fim da racionalidade total em que ele se encontrava, que tudo ele analisava à luz do raciocínio. E que naquele momento ele entendeu a força do amor, em que ele uniu o raciocínio ao amor, e que ele sentiu que o amor era mais intenso do que tudo. Ele entendeu a importância do amor, que até então ele havia presenciado, mas ainda não tinha sentido profundamente nele. Nós precisamos aprender. Nós estamos no momento em que precisamos deixar o amor falar o mais intensamente possível em nós. Nós
nos abraçarmos, como é bom, comentávamos aqui no começo, todo mundo nos abraçando, isso é uma bênção. O amor nos faz nos abraçar uns aos outros. E o abraço é uma energia divina que se recebe. Então nós temos que nos abraçar mais, que nos amar mais, que vivermos todos os dias como se fosse o último dia. Na lembrança de Jesus, o Mestre, que nos pediu isso. Um mandamento eu vos deixo, um mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Maravilhoso isso. Aí o paizinho Hugo lá de Cambé costumava fazer a gente rir, né? Porque ele era um grande amor, todo mundo que o conheceu ainda se lembra do encantamento que ele nos proporcionava. Nós sempre repetimos que, certa ocasião, depois de uns anos que havia sido reformado o Centro Espírita Allan Kardec, aí aumentou a quantidade de gente, que antes era pequenininho o centro, aí ficou enorme, aí é muita gente. Mesmo que Londrina ainda não tinha tantos centros espíritas como tem hoje. Então o pessoal se dirigia num número enorme para lá. Aí nós, que sempre estávamos com ele, adorávamos abraçá-lo, conversar, aí nós fomos cedendo o espaço para os novos que chegavam, ter a oportunidade de conversar com ele também. Aí a gente não tinha vez, né? Aí nós ficamos, depois de uns 3 meses, esperando para poder chegar mais perto, conversar. Nós até já comentamos isso, mas nós sempre recordamos essa passagem dele, que é muito engraçadinha. Nós chegamos nele um dia e falamos assim: nossa, paizinho, como que está difícil chegar perto do senhor e poder te abraçar, tem gente demais à sua volta. Aí ele falou assim: mas o que eu posso fazer, minha filha? Eu sou feito de mel. E aí ele dizia, brincando, né, quando ele fazia muitas das suas palestras, recordando aquele momento que Jesus pediu um mandamento: eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros. Ele falava assim: os homens ouviram o ensinamento de Jesus, mas não entenderam. Em vez de se amarem como ele pediu, continuam se amassando. Então é hora de amar, é hora do amor, para que nós nos sintamos felizes, para que nós nos sintamos bem, porque o amor é que torna o ser saudável. E quando nós entendermos isso, nem doença teremos mais. Que Deus nos abençoe a todos, porque nós estamos ali de olho no relógio. Muita paz, obrigada. Que Jesus seja sempre o Mestre que more nos nossos corações. Que nós estejamos com o raciocínio espírita que nos pede Kardec, aliado ao sentimento do coração que nos pede Jesus. Aí estaremos bem. Muita paz a todos.